E hoje nosso quadro Profissões recebe Sônia Carvalho de Almeida Mairon, juíza aposentada, que vai falar um pouquinho sobre a carreira de juíza, como ela começou na carreira e como foi exercer essa profissão, né, durante longos anos. Vamos falar do começo, né, Sônia? Quando você era criança, na escola, você já pensava em seguir essa carreira ou ela apareceu na sua vida por acaso, nesses caminhos que a vida nos leva? Bom, a carreira realmente, a vocação ou a necessidade de fazer o curso de Direito surgiu nos descaminhos da vida, né? Eu acredito que não foi nem nos caminhos, foi nos descaminhos, nos atalhos, né? Porque realmente o meu sonho de adolescente era a medicina. Mas eu acredito que eu estava ligada a, digamos assim, aquela imagem positiva que eu tinha do meu primeiro médico, Dr. Corbiniano Freire, e que eu tinha por ele um carinho tão grande que chamava de tio e continuei depois de adulta, com filhos, chamando de tio. Foi ele que tirou meus dentes de leite, imagine, né? Então, o tio Corbi era uma pessoa muito especial. Ele era um vocacionado. Até a voz com que ele se dirigia aos pacientes era carinhosa, era diferente. E talvez pelo sonho de poder imitá-lo amanhã, né? De ser uma profissional da medicina que seguisse os passos de Corbiniano Freire. E do filho dele, Raimundo, meu amigo de infância, que eu tinha como irmão. Era assim um irmão biológico que eu não tive. Mas a vida me levou por outros caminhos. Eu terminei o 2º grau à época, fazendo o curso de magistério. No Divina Providência. Divina Providência, eu faço questão de ressaltar, porque na realidade tudo que eu fui, tudo que eu sou, qualquer lembrança boa que ficar de mim, como pessoa alfabetizada, pelo menos isso, eu consegui nas carteiras do Divina Providência. E, gente, vocês podem ver qualquer artigo que Sônia escreve, às vezes ela coloca, né, ex-juíza de direito, mas obrigatoriamente está lá, ex-aluna do Colégio Divina Providência. Então é algo que eu sei que lhe orgulha muito. Profundamente. E devia orgulhar, na realidade, Itabuna, né? Todos passaram por lá. Mas Itabuna é iconoclasta. Ela destrói seus ídolos, seus ícones, e destruíram o Divina Providência, o colégio que foi o primeiro ginásio da região. Mas, de qualquer sorte, enquanto eu tiver vida, eu vou me identificar, como você falou, ex-aluna do Divina Providência. Não somente eu, Ciro de Matos, que dignifica, honra e projeta esta região além fronteiras, não é mesmo? Foi aluno do Divina como eu, João Otávio Macedo, Antônio Menezes Filho, já falecido, Ubaldo Dantas, ex-prefeito de Itabuna, e tantas outras figuras, expoentes no mundo cultural, não só da nossa região, mas do estado e do Brasil. Floresvaldo Matos, ex-aluno também como nós, e por aí vai. O magistério era o que era chamado de curso normal? Assim, você era uma normalista. A normalista que Nelson Gonçalves cantava, né? Música, né? As normalistas. Exatamente, mas eu não tinha tendência para ensinar a crianças. Eu voltei já amadurecida, na metade da minha vida praticamente, já juíza de direito, voltei à minha faculdade para ser docente. E que lhe digo que foi a fase mais gratificante de minha vida. Ensinar já no nível universitário. Mas a criança, para ser alfabetizada, né, que seria professora primária, a tarefa do professor primário, essa tendência eu não tinha paciência. Eu não sabia, eu não tinha nenhum vocabulário para me dirigir às crianças. Então, eu não cheguei a ensinar. Fiz o seguinte, eu fiz um concurso, tentei ensinar cerca de 2 anos, por sinal, numa escola isolada, eu e Dinalva Melo. Aonde? Dinalva Melo Nascimento, era perto da estação rodoviária, uma transversal. Então, não tinha escola pública construída, nós fomos nomeadas e precisávamos de uma sala, alugamos.
para receber ao final do Estado. Eu nem me lembro se nós recebemos, que o Estado é caloteiro desde sempre, né? Mas o fato é que Dinalva continuou. Na área de educação. Na área de educação. E eu, como não gostava, com 2 anos eu pedi a exoneração, que eu não suportei. E segui o triste caminho da mulher na minha época, né? Casou, teve casamento e filhos. Mas é a tal história, né? Essa fase da minha vida eu interrompi com o divórcio e já com 34 anos eu tentei o vestibular de Direito quando houve a unificação das escolas superiores de Ilhéus e Itabuna. Eu fiz o primeiro vestibular da FESP. E esse período da faculdade com filho pequeno e saindo de um casamento, como é que foi? Uma guerra. Uma guerra tremenda. Mas eu tinha necessidade de concluir o curso, né? Na realidade, eu estava fazendo o curso como alguém que é náufrago e encontra um bote salva-vidas para se segurar. Era um verdadeiro estado de necessidade, né? Eu precisava de um curso superior que desse uma amplitude maior no mercado de trabalho, porque eu queria criar meus filhos com dignidade. Eu nunca desejei e, na realidade, eu recusei pensão alimentícia de ex-marido. E o magistrado, como é que surgiu na sua vida no meio de todo esse contexto? Surgiu pela necessidade, na realidade, de ter estabilidade, né, Raquel? Eu tinha 2 filhos sob minha responsabilidade, com a guarda decorrente da separação, e eu não abria mão disso, né, de modo nenhum. De sorte que o concurso que mais poderia trazer essa estabilidade seria a magistratura comum, que surgiu logo depois que eu tentei o primeiro, da Justiça do Trabalho, com esperança de tentar a Justiça Federal, que já graduada em Direito era um outro sonho que eu alimentava. Mas eu não tinha tempo de estudar. Eu tinha 2 filhos para sustentar. Não podia me separar do trabalho, né? Para ficar só estudando. Exatamente, eu tinha que lutar por meu sustento, não podia me dedicar só ao estudo. Aí tentei a justiça como passei, porque eu já havia estudado muito para o outro. Em 1980, né, você passou? 1980. Mas quando eu fui nomeada, em março de 81, para a comarca de Una, eu imaginei que ia sobrar tempo para estudar para a Justiça Federal, que seria 2 anos depois, já estava anunciado. Só que nunca mais sobrou tempo. A Justiça Comum. Nunca mais. Nunca mais, porque a toga, quando você coloca nos ombros, ela pesa. Ela pesa e são pessoas que dependem de você, que têm o patrimônio, que têm a liberdade em suas mãos. É a necessidade que você tem, não pela vaidade de mostrar trabalho, né? Não pelo fato de pretender que o tribunal me considerasse uma magistrada, digamos assim, que julgasse com celeridade, que eu estivesse procurando promoção rápida pelo alto rendimento, nada disso me interessava. O que me interessava era corresponder à confiança daquela gente simples da minha comarca que me recebeu com tanto carinho. Talvez esse seja o lado bom da magistratura, você poder fazer algo pelas pessoas e perceber que a sua influência pode realmente transformar uma vida, né? Mas queria que você definisse isso, o lado bom de ser juíza e o lado difícil, né? O que não é tão bom. O lado bom realmente é o juiz entender que ele pode e deve ser um agente transformador na sociedade, né? É você se sentir capaz de transformar a vida de alguém para o lado positivo, e isso é o que conta em qualquer carreira, né? E o lado negro é realmente os obstáculos que você encontra pelo caminho, né? As incompreensões, né? A figura de um magistrado, a gente sente que é como se ele estivesse numa vitrine, exposto, né? E as pessoas desavisadas, as pessoas que querem vantagens, né? Que querem que os caprichos, as fraudes, os absurdos que pratica sejam acolhidos, esses vão estar munidos de pedras para aquela vitrine, né?
Isso sempre aconteceu e vai acontecer sempre. Então, é preciso que a pessoa se revista de muito equilíbrio, muita serenidade e coragem, acima de tudo, né? Porque vai fazer inimigos. Com certeza vai fazer inimigos. Com certeza, porque, infelizmente, a moeda tem duas faces, né? O que eu decida pode contrariar o interesse seu e você não tem a grandeza de entender que a minha decisão foi, na minha ótica, a mais justa. E nós estamos num país que proliferam recursos. Um atrás do outro. Aí para mim até é recurso demais, é meu gosto, né? Você ainda vai submeter o seu pedido aos tribunais superiores. Então, o primeiro juiz, o que está na trincheira, na linha de fogo, né? No fogo cerrado, esse é que sofre mais. Porque os tribunais, à parte, não têm contato com o juiz. Você vê que o juiz que fica na trincheira, muitos e muitos, são até sacrificados, né? E no Brasil a gente tem um histórico muito grande de juízes assassinados. Exatamente. Temos um exemplo da Itália, né, no problema da corrupção, que o Falcone foi assassinado. O juiz da Operação Mãos Limpas, né, que prendeu um monte de gente importante, de políticos importantes, gente poderosa. Capone. Soninha, se você pudesse voltar no tempo, para aquela fase da sua vida em que você resolveu fazer vestibular para direito, se você pudesse voltar para aquela fase da sua vida, sua escolha seria novamente a faculdade de direito? E se sim, na hora de prestar concurso, você teria feito essa escolha de prestar o concurso para justiça comum? Faria a mesma escolha. Provavelmente faria a mesma escolha. Se eu levasse essa carga de informações que eu tenho agora, né, as recordações que eu tenho agora, com certeza faria. Porque direito, na realidade, das profissões ditas nobres, eu acho que é, digamos assim, a que abre sua mente para o conhecimento. Porque quando você se apaixona pelo direito, você tem uma multiplicidade de ciências humanas para conhecer, para se dedicar a elas, para exercer razoavelmente sua profissão, né? E as outras são profissões mais técnicas. Medicina que me encantava, né? Medicina, veja bem, o médico é mais um técnico, ele decora, ele aprende a anatomia, tais e tais e tais disciplinas, né? Procedimentos, fisiologia, mais isso, mais aquilo. Mas se o médico, digamos, ele escrever errado, ninguém censura. Estava com pressa. Está com pressa. Tem uma caligrafia ilegível, bobagem, é natural, né? Contanto que ele acerte o diagnóstico. Né? E passe o remédio. Ele não precisa nem, digamos assim, conhecer música, né? Conhecer português, geografia, história. Ele pode emitir conceitos errôneos, mas se ele entende da área dele, ele é extraordinário, né? Mas o miserável do juiz, não. O pobre coitado do juiz, do promotor, do procurador, ele tem que ser uma enciclopédia. Tem que saber de tudo e fazer tudo. Não pode errar. Né? Um juiz falando isso. Um juiz, até uma vírgula fora do lugar é criticada, né? Então, por esse desafio no mundo do conhecimento, é que eu me apaixonei pelo direito e voltaria a fazer. A percorrer o mesmo caminho, dizendo melhor, né? Voltaria a percorrer o mesmo caminho. Se possível fosse acumular essa experiência de hoje e recomeçar, aí seria uma beleza, porque eu não cometeria os erros que eu cometi, que todos nós cometemos no início da carreira, né? Não teria as indecisões que você tem ao julgar, não perderia as noites de sono que eu perdi em cima dos livros, mas continuo achando que é realmente fascinante. Mas entre erros e acertos, né? Entre inimigos que você fez e pessoas que te ajudaram muito, né? Como alguns exemplos que você citou, pessoas que te pegaram na mão e falaram, vamos caminhar juntos nessa vida. Quando você faz esse apanhado da sua trajetória profissional, lhe vem também um sentimento de orgulho? É como diz, deixa-me lembrar, Ortega y Gasset, né? O homem é o homem em sua circunstância.
A gente olha para trás, pensa, eu podia ter feito melhor, mas não podia. Era a minha circunstância, era o meu momento, né? Eu sempre procurei... Hoje você faria melhor, mas lá atrás não. Lá atrás não faria. Lá atrás muitos fizeram pior do que eu fiz. Porque o que me movia talvez não seja a mola propulsora de outros. O que me movia era o amor ao que eu fazia. Eu sempre procurei fazer qualquer tarefa que eu desempenhasse o melhor que eu pudesse, né? E é preciso que você, o conselho que eu daria a quem está iniciando a carreira, por exemplo, meu neto está com 16 anos, é o pior momento Para escolher uma profissão. para escolher uma profissão. Eu já disse a ele que ele está livre para escolher, mas tem que fazer o que ele ame. Você só faz bem o que você ama. Não é a profissão que vai lhe dar mais vantagens econômicas, não é isso? O juiz, o magistrado, não pode nem pensar nisso. Não pode nem pensar nisso. Ele tem que pensar que ele tem muito para dar, né? Que ele deve dar o melhor de si à sociedade. O médico piorou. O médico não pode ser mercenário. Infelizmente, nós temos visto exemplos deploráveis nessa área, né? Essa pobreza de valores, de princípios. Isso é que não pode nortear a vida de ninguém. Principalmente nessas duas carreiras ditas nobres. Sônia, obrigada pelo bate-papo. E fica uma lição, gente. Acho que fica um aprendizado hoje. Que foi isso que você falou agora no final. Ao se escolher uma carreira, a gente não tem que pensar só no que a gente vai ganhar, né? No status, no salário, né? Nos reconhecimentos, não. Acho que a gente tem que pensar o que a gente pode dar, né? O que eu tenho para contribuir. Será que eu vou fazer isso bem? Eu acho que isso é fundamental para a escolha de uma carreira profissional. É a lição que fica hoje, né, de uma mulher que exerceu a sua profissão, né, com paixão, com amor, com dedicação, com seriedade, com dúvidas, como todo ser humano tem, mas foi até o fim, se aposentou e tem orgulho de falar sobre sua trajetória profissional, anda de cabeça erguida, reconhecida pela sociedade, um ser humano incrível que a gente conhece. Sônia, muito obrigada e espero lhe ver outras vezes lá no programa, viu? A gente bate papo aqui nesse lugar, aqui tem um ventinho, vocês podem ver que a gente fica descabelada, tem um ventinho gostoso, mas vou marcar para você ir para o estúdio. Obrigada e fica o seu exemplo. Obrigada a você, querida, pela oportunidade de mais uma vez, digamos assim, abrir o coração, né? Fazer um desabafo. E eu me lembrei quando você falava do amor que se deve votar a uma profissão e do desejo de servir, uma frase de John Kennedy, que ele disse que não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por ele, né? Era um estadista que todos nós reverenciamos, né? Ele teve naturalmente seus momentos negativos, como todo mundo tem, mas era um estadista, né? E é isso que eu me perguntei a vida inteira, o que eu podia fazer pela sociedade.